Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Esse trecho é da canção Brasil de 1988, composta por Cazuza, George Israel e Nilo Romero. A música foi considerada um manifesto político de denúncia e luta dos movimentos sociais e também de anúncio do desbravamento de um novo tempo, o da redemocratização do Brasil. Porque a educação é pauta histórica e política dos movimentos sociais? O que mudou nas lutas dos movimentos sociais na contemporaneidade? Vamos matutar no nosso programa de hoje sobre esses questionamentos relacionados à educação e movimentos sociais. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher de pele branca, cabelos cacheados e claros na altura dos ombros. Estou vestindo uma roupa de cor laranja. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. E a intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a Amanda Passos, uma mulher parda de cabelo castanho curto e que está usando uma roupa preta. E para matutar sobre educação e movimentos sociais, a nossa convidada é a professora Rosana Cebalho Fernandes, coordenadora geral da Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, São Paulo. A professora Rosana Fernandes é mestra em desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe pela Universidade Estadual Paulista. Possui experiência docente no curso de Pedagogia da Terra na Universidade Federal de Goiás. E para saber mais sobre o currículo Lattes da professora Rosana, sobre os seus estudos e pesquisas e também sobre a sua atuação militante política, é só acessar o QR Code que está disponível aqui na tela. Professora Rosana, seja muito bem-vinda aos diálogos do Matutando pela Ciência. Ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja ou na escola. De um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela. Para aprender, para ensinar, para aprender a ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com educação, com uma ou com várias. Educação, educações. Diante dessa afirmação do professor, pesquisador e escritor Carlos Rodrigues Brandão, eu te pergunto, professora Rosana, o que é educação para os movimentos sociais? E por que a educação é pauta histórica e política dos movimentos sociais? Olá a todos e todas, agradeço imensamente o convite. Antes de iniciar a resposta, quero me autodescrever. Eu sou mulher de descendência indígena, tenho cabelo curto, preto, estou vestindo uma camiseta laranja, tenho ao fundo uma estante de livros, com bandeiras de alguns países, mas também a bandeira do MST, a bandeira do Brasil, e um quadro da grande artista Frida Kahlo, e também da nossa escritora, inspiradora do feminismo, Simone de Beauvoir. Falar de educação, e nesse programa especialmente, né, que faz a gente refletir sobre temas importantes para o debate da sociedade brasileira, mas especialmente para as organizações de trabalhadores no Brasil e na América Latina, é bastante necessário a gente ressaltar a educação como um direito, do ponto de vista, né, da escolarização dos sujeitos envolvidos no processo organizativo, que tem a perspectiva
de transformação da sociedade, mas também como um princípio, né, um princípio que nos orienta a nos tornarmos sujeitos emancipados para a sociedade emancipada que nós, enquanto organizações populares, buscamos construir. Então, a educação, né, especialmente falando, né, desse lugar que é de uma inserção numa organização popular como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, para a minha pessoa é bastante significativo, é falar de uma trajetória organizativa que tem o próprio movimento social, o MST, como um grande educador, né, de uma população de sujeitos inseridos na luta pela terra no país. Então, aqui, educação para nós, né, no movimento, é falar também, né, da construção de um protagonismo desses sujeitos inseridos numa realidade, ao mesmo tempo fazendo ações para transformar essa realidade. Então, educação e movimentos sociais é uma relação bastante intrínseca que necessita permanentemente estar sendo colocada em reflexão e ação, né? Como já nos orienta nosso mestre Paulo Freire, a educação sem ação, né, não pode transformar a realidade. Então, que nós possamos seguir esse legado de Paulo Freire nessa perspectiva, né, fazendo a relação teoria e prática permanentemente. Então, falar de um projeto de sociedade que o MST vem construindo há quase 40 anos, né, para além da luta pela terra, mas dentro da luta pela terra, a formação dos sujeitos, na perspectiva da elevação do seu nível de consciência, na perspectiva, né, de pensar sobre sua realidade, é nessa amplitude, né, que nós concebemos a educação. E para isso é necessário garantir o direito de ter escolas públicas nos territórios camponeses, né, para além dos assentamentos de reforma agrária, mas também nos assentamentos, especialmente nos assentamentos quando se trata, né, do específico do movimento sem terra. Mas, para além da escola pública, também se faz necessário, né, toda uma formação humana que oriente sujeitos humanos integrados a um sujeito coletivo a pensar para além da escola em si, né, mas sim pensar todo um projeto de sociedade que sem educação não vai se concretizar efetivamente. Então, nós somos sujeitos, né, dessa construção enquanto sujeitos humanos dentro de um sujeito coletivo, como já nos sistematizou a professora Roseli Caldarte quando ela elabora sobre a pedagogia do movimento sem terra, que é fazer referência a um processo histórico de luta de um sujeito protagonista na sociedade brasileira e, quiçá, né, para além da própria sociedade brasileira, mas também latino-americana, internacionalmente, o movimento sem terra é esse sujeito coletivo que integra os seus sujeitos humanos nesse fazer permanente da educação para a transformação social. Neste momento, acho que esses elementos nos faz refletir ao longo da história que o Movimento Sem Terra vem lutando pela terra, pela reforma agrária e pela transformação da sociedade como seus principais objetivos. Professora Rosana, e a educação também é um território em disputa e de luta pelos movimentos sociais, né? Os quais têm um caráter também educativo, político-social e são fontes de saberes. O que mudou nas lutas dos movimentos sociais na contemporaneidade? Nós temos feito muitas reflexões em torno, né, dessa atualidade. O MST existe há quase 40 anos, né? Então já vivemos ciclos diferentes ao longo dessas 4 décadas, do todo dessa luta do próprio movimento, mas também específico da educação. Nós podemos dizer que nesse processo, né, o movimento sem terra avança num processo de escolarização para os sujeitos camponeses, aprofunda a elaboração e a implementação de uma proposta pedagógica para as escolas do campo, que vai desde
a formação dos educadores. Nós temos muitos educadores e educadoras que se formaram do ponto de vista da sua qualificação profissional, atuando no movimento, e também do próprio currículo, qual é o currículo que o campo necessita. E aqui no debate sobre currículo para as escolas do campo, especialmente as escolas que estão nos assentamentos, sobre coordenação política pedagógica do Movimento Sem Terra, através do seu setor de educação, nós podemos dizer que os conteúdos para nós devem ser socialmente úteis, tem que fazer sentido nas vidas daqueles sujeitos que estão inseridos naquela realidade. E dali, partir para além da sua própria realidade. Então, é pensar como é que da realidade pode aparecer debates, conteúdos, estudos que possa avançar nessa compreensão de mundo, conforme também aprendemos com Paulo Freire, mas desde a realidade concreta para ampliação do seu pensamento e do seu conhecimento universal. Então, aqui nós também podemos afirmar que avançamos nessa proposta de educação para as escolas do campo, numa relação com outros sujeitos coletivos. Não só o MST tem formado seus sujeitos humanos, mas também outras organizações populares camponesas que estão articuladas numa rede que nós denominamos como Via Campesina, que existe no Brasil, existe a nível de América Latina, e é uma articulação internacional dos camponeses. E a educação está sempre presente nessas articulações como uma questão fundamental para fazer as mudanças necessárias que, nas diferentes realidades, ela se coloca como uma ferramenta importante, para que os sujeitos humanos possam transformar a sua realidade de exploração que vive, de uma sociedade imersa no modo capitalista, pensando num outro jeito de viver socialmente. Nós acreditamos num projeto de emancipação da sociedade ainda na perspectiva socialista, onde tenhamos garantidos direitos e deveres, e que a propriedade privada não seja um dos pilares que predomine nessa sociedade. E educação e cultura, educação e valores humanistas, educação para a emancipação, são valores que remete a pensar essa formação dos sujeitos que estão. Então, podemos dizer que é um grande desafio neste momento histórico estar mantendo esse debate e essa implementação de um projeto diferenciado para a educação dos territórios camponeses, já que os próprios territórios camponeses muitas vezes se encontram em disputa. E aqui é disputa de projeto de sociedade, é projeto de campo, onde nós temos, de um lado, o campo que a agricultura familiar camponesa busca construir, em boa parte já tem implementado muitas experiências inovadoras nesse sentido, de pensar o território comum, de pensar o cuidado com a natureza, de pensar a agroecologia como base para a produção de alimentos saudáveis para a sociedade brasileira, de pensar uma escola onde ela tenha inserção na comunidade, a comunidade tenha inserção na escola, onde os sujeitos são protagonistas desse fazer educativo de maneira ampla. A educação em um campo onde as pessoas ainda são importantes estar naquele território. Muito diferente do que o agronegócio pensa, e projeta e tem implementado, de uma educação voltada para o mercado, de um projeto de campo voltado para a exportação de commodities, de desvalorização do ser humano, da ampliação, aprofundamento das tecnologias que expulsa os seres humanos do campo. Enfim, é um contraponto, e por isso há um enfrentamento, e nós não temos dúvida de afirmar que é a luta de classe no campo,
né, na perspectiva de um projeto social para os camponeses e camponesas. Professora Rosana, e esse nosso diálogo ele é histórico e expressa um processo de luta por justiça social, equidade e cidadania. Mas vamos continuar esse diálogo no próximo bloco. Continue conosco, porque nós voltamos já já. Estamos matutando sobre educação e movimentos sociais com a professora Rosana Fernandes. Já dialogamos sobre as características da educação e dos movimentos sociais enquanto lutas históricas e políticas. Vamos continuar esse diálogo agora com a participação dos discentes do IFG no quadro Que é Ciência? Meu nome é Arthur Fleury, eu sou do primeiro ano de edificações. Minha dúvida é como a ciência contribui na política. Muito bom ouvir essa pergunta do nosso estudante e a importância que ela tem para este momento, especialmente conjuntural e político no nosso país, né? Nós estamos passando, né, no nosso país especialmente, mas podemos olhar isso para outras experiências latino-americanas, que nos trouxe, enquanto classe trabalhadora especialmente, muitas perdas de direitos conquistados historicamente. Esse último período no Brasil, com o governo que foi retirado recentemente, né, a partir das eleições de 2022, nós podemos dizer que vivenciamos ainda com, né, uma política bastante difícil, né, para o povo brasileiro, também junto a uma situação de saúde, né, a pandemia que nos pegou de surpresa, 2020, 2021 e parte de 2022, e que nos colocou numa situação de pensar muito sobre o que significa política, o que significa ciência e a relação entre essas duas questões de fundo para poder projetar ações, né, de mudanças que buscamos construir, né? E eu falo isso desde a inserção numa organização popular como é o Movimento Sem Terra. Então, pensar política e ciência, né, tem uma relação muito próxima, não dá para pensar uma sem a outra. Acreditar que é possível transformar a sociedade é fazer política, é projetar, do ponto de vista político, mudanças, ao mesmo tempo que a ciência, né, os conhecimentos construídos historicamente pela humanidade, nos ajuda a entender, né, os momentos e ajuda a propor ações para essas mudanças. Então, do ponto de vista, né, da educação, o que significa retiradas de, né, pensando essa reforma do ensino médio, a retirada de conteúdos, né, que a ciência, que a humanidade construiu, né, no seu conhecimento, significa retirar a possibilidade de fazer os sujeitos pensar, de construir consciência crítica na sociedade, né? Então, sem essa junção política e ciência, nós não conseguiremos avançar. E pensando do ponto de vista institucional, da política eleitoral, né, nós estamos num momento bastante importante do nosso país, que nos remete a pensar na história brasileira, mais uma janela de oportunidades para avançarmos na concepção do que significa um projeto de sociedade realmente, né? A construção, a luta pela reconstrução desse país, a luta pela reposição de direitos, tem a ver com a ciência que nós também acreditamos. Então, é necessário a gente fazer essa relação direta entre política e ciência para alcançarmos os objetivos, né, que é de ter uma sociedade emancipada, com sujeitos emancipados, a partir
né, da consciência crítica que cada um pode desenvolver individualmente, mas pode transformar coletivamente, né, a sociedade que aí está posta. E a nossa contribuição, professora, com essa questão do estudante é através da indicação do Observatório dos Movimentos Sociais na América Latina, da Universidade Federal de Pernambuco, localizado no campus Agreste. Trata-se de um projeto de extensão, pesquisa e ensino criado em 2007. E mais informações podem ser obtidas na página da universidade no endereço www.ufpe.br. E dando continuidade aos nossos diálogos, professora Rosana, podemos verificar que a sua atuação político-social ela é plural. Você é dirigente nacional do MST e é coordenadora geral da Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, São Paulo. Professora, o que distingue a militância no MST da militância na Escola Nacional Florestan Fernandes? Podemos compreender essa escola como um tipo de movimento social? Essa pergunta é muito boa para me colocar, né, nessa história do MST. O MST, completando 4 décadas, em janeiro de 2024, eu estou nessa organização popular há 27 anos. Iniciei a minha militância a partir de ocupação de latifúndio lá no Mato Grosso, a minha família é assentada, e a minha inserção no MST a partir dessa ação da ocupação como uma forma de luta que o MST desenvolve desde do seu início, né, lá no final da década de 90, desde o final da década de 1970, quando o MST começa as suas primeiras ações de mobilização dos trabalhadores, a ocupação é uma forma recorrente que o MST tem utilizado para denunciar os latifúndios improdutivos e para apresentar a possibilidade das famílias sem terra, né, na condição de não ter a terra, poder acessar um pedaço de terra. E é também com essa motivação que eu adentro essa organização, já vinda de ainda bastante jovem, mas vindo de uma experiência de militância nas comunidades eclesiais de base, na pastoral da juventude, de inserção no Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que existia na cidade de Cáceres, de onde eu sou natural, então, no Mato Grosso. Então, essa minha primeira ação, né, de participar coletivamente também é para acessar um pedaço de terra para a minha família, que desde sempre os meus pais trabalharam nas fazendas da região e nunca tiveram a oportunidade de ter um pedaço de terra. Então, há 27 anos, a partir dessa primeira ocupação, eu fui me envolvendo nas atividades de militância. Atuei também, né, logo no início da minha inserção no estado de Goiás, né, já fazendo um curso de pedagogia, e fiz um curso de pedagogia da terra, então a minha tarefa de militância estava muito voltada ao setor de educação no movimento, então desde ser educadora, alfabetizadora de jovens e adultos, também na coordenação do setor de educação, né, que tem a frente da educação infantil também, formação de educadores e organização das escolas públicas nos assentamentos e acampamentos. De 2014 para cá, eu assumo dentro do MST a tarefa, né, de vir, né, fazer a minha militância na coordenação da Escola Nacional Florestan Fernandes. Então, estar nessa tarefa de coordenação da Florestan Fernandes é uma tarefa militante, designada, né, pela direção do MST, e a Escola Nacional ela é um espaço de formação política, né, das organizações populares brasileiras, latino-americanas e de outros continentes, a partir dos cursos que organizamos aqui. Curso de básicos e também de aprofundamento, né? Por exemplo, o curso de questão agrária, curso de estudos sobre os clássicos, como Gramsci, como Lênin, como Marx, né? Assim também como Rosa Luxemburgo, assim também como o próprio
estudo do pensamento de Florestan Fernandes, que é o patrono dessa escola. Então, a Escola Nacional ela é uma ferramenta, um instrumento organizado pelo MST para dar conta de um processo de formação política das lideranças dos vários movimentos populares brasileiros, das organizações latino-americanas vinculadas ao campo e também da cidade, né? Então, a tarefa principal da Escola Nacional é formar militantes, dirigentes e quadro das organizações populares que têm uma perspectiva de um projeto transformador da sociedade, né, nesse lugar, nesse território educativo aqui em Guararema. Então, a Escola Nacional não é conformada um movimento social, porque ela é uma ferramenta sob coordenação do MST na perspectiva da formação política das lideranças das organizações populares do mundo, da classe trabalhadora, né, que estão, né, aqui nesse espaço em Guararema, né, tendo a oportunidade de conhecer, de aprofundar, né, estudos científicos que podemos organizar, inclusive, em parcerias com instituições de ensino superior. Então, essa é a grande missão da Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Conformando assim, na perspectiva do projeto social que o MST tem buscado construir, né? Essa transformação da sociedade, uma sociedade justa, igualitária, né? De direitos para todos e todas da classe trabalhadora, né? Nos diferentes países e continentes. Bom, e nós já estamos caminhando para o final do nosso programa. Mas antes disso, gostaríamos de agradecê-la, professora Rosana, por compartilhar as suas ideias e ações sobre educação e os movimentos sociais nos nossos diálogos do Matutando de hoje. E também queremos pedir a sua contribuição com a indicação de uma produção cultural sobre a temática. Também eu pensei bastante o que eu poderia sugerir aqui nesta nossa conversa, e eu quero apresentar, alguns talvez já conheçam, mas o Dicionário da Educação do Campo, né, que é uma coletânea de verbetes produzido a partir da prática política e pedagógica das escolas do campo e dos movimentos populares, que ajuda a entender alguns conceitos, né, postos nesse entendimento, né, do que estamos fazendo com relação aos nossos territórios, né, camponeses. Mas também o dicionário temos para venda na editora Expressão Popular. Então, só acessar aí o site da editora Expressão Popular que pode ser solicitado. Mas também gostaria de indicar, né, um curta-metragem organizado, inclusive, se não me engano, foi apresentado no FICA 2023, na cidade de Goiás, que é o curta-metragem que, não sei se vou pronunciar corretamente, Mari-Ri, a Árvore do Sonho, que fala sobre os povos Yanomamis, inclusive um dos cineastas Yanomami é o Morzaniel Iramani, né, junto aí com Eric Rocha e Gabriela Carneiro, e contribuição da antropóloga Ana Maria Machado. Então, acho que está bem atual este curta para discussão também do que os territórios, a luta dos povos indígenas por seus territórios tem significado neste momento, um pouco mais do que antes, né, na nossa luta histórica pelas terras e território no Brasil. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e estou à disposição para outros momentos. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, professora Rosana, foi muito bom matutar e aprender com você. E obrigada também ao Bruno Fiorese, diretor técnico do programa, pela proposição desse episódio. E por hoje é só, siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência, agora também no Spotify. Tchau, tchau!